última quinta-feira, estive em São Paulo participando da reunião da Associação Brasileira de Indústria de Máquinas, onde não apenas estava a diretoria, mas estavam também os presidentes das diversas câmaras setoriais. Na oportunidade, eu defendi uma grande mobilização de todas as entidades empresariais e de trabalhadores para que o pacote de incentivo às exportações que está sendo preparado pelo governo federal crie mecanismos para compensar automaticamente os tributos como PIS e COFINS que são cobrados dos exportadores. A gente sabe que o que acontece hoje é que esses tributos são cobrados e depois teriam que ser devolvidos pela União e também pelos estados, o caso do ICMS, para os exportadores. Só que o que acontece é que a demora na devolução, o acúmulo de créditos está criando problemas sérios para as empresas que exportam. Nós precisamos aliviar os efeitos das perdas determinadas pelo câmbio desfavorável. Precisa haver uma mobilização, repito, das entidades empresariais, das centrais sindicais, que garantam que definitivamente esse pacote, que visa melhorar a situação das nossas exportações, traga um dispositivo que faça com que os créditos não se acumulem e as empresas recebam aquilo que têm que receber e estão hoje com dificuldades porque os governos não agilizam essas devoluções. O pacote das exportações só vai ser efetivo, só vai ter resultados se tiver um dispositivo que garanta a devolução desses créditos. Na reunião de quinta-feira também, nós destacamos que foi a mobilização das entidades que fez com aquela medida provisória do chamado REPENEC, que procurava incentivar as indústrias petroquímicas de refino de petróleo, de produção de amônia no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e que fazia com que equipamentos pudessem ser internalizados no Brasil, ser trazidos para o Brasil para esses investimentos, sem nenhum imposto. Pois bem, a medida provisória não diferenciava aquele produto, aquele equipamento que tem similar nacional do que não tem. Então, nós procuramos mobilizar e mostrar que tinha que mudar a medida provisória. E a medida provisória foi alterada, pelo menos na Câmara Federal, agora vai ter que passar pelo Senado. Fez a diferenciação do equipamento com similar nacional, que este não terá a liberação de tributos, daquele que não tem similar nacional, que este sim poderá ser importado para esses investimentos no Norte, Centro-Oeste e Nordeste, mas aí livre de impostos. Então, isto protege a indústria nacional. Foi esta mobilização que garantiu isto. Foi a mobilização das entidades empresariais e das centrais de trabalhadores que garantiu que o governo, por exemplo, fizesse algo muito importante que nós estávamos reivindicando e trabalhando por isso, que foi a manutenção do chamado PSI, daquele Finame especial que procura incentivar setores como a produção de ônibus, de caminhões, de máquinas e implementos agrícolas e de bens de capital, que a partir de um Finame especial, tendo um juro de 4,5% ao ano, fez com que esses setores tivessem uma recuperação muito forte depois da crise. Pois bem, como o governo não quis manter o juro de 4,5%, mas garantiu que aquilo que terminava em junho vai ser mantido até dezembro de 2010 com um juro de 5,5%, eu acho que conseguimos uma vitória. O ideal era que o juro ficasse em 4,5% ao ano, mas 5,5% é uma boa taxa de juro e o fato de termos mantido esse PSI, esse Finame especial, até o final de 2010, significa um segundo semestre de crescimento para vários setores, significa um segundo semestre de mais geração de emprego e renda, significa um segundo semestre, com certeza, de setores impactados pela crise que hoje estão em forte recuperação. Mas falando em recuperação da indústria, um levantamento da Confederação Nacional da Indústria confirma que a indústria brasileira está num processo forte de recuperação em 2010. Tanto que as vendas reais, que medem o faturamento das empresas, aumentaram 3,3% em fevereiro na comparação com janeiro. Em relação a fevereiro de 2009, a alta foi de 11,3%. No acumulado do primeiro bimestre,
nos 2 primeiros meses do ano, as vendas reais subiram 10,1% na comparação com o mesmo período de 2009. Se eu lembrar o que aconteceu com a indústria de bens de capital, nós vamos ver que essa indústria, após iniciar 2010 em queda, teve um faturamento nominal crescente de 12,3% em fevereiro com relação a janeiro. Foi o setor da indústria que mais sofreu com a crise internacional. Quando comparado a fevereiro de 2009, o faturamento nominal apresentou um aumento de 23,5%. Então, olhe bem, se nós observarmos que esse setor, que foi o setor que mais sofreu, está numa recuperação tão forte que leva a esses índices, nós vamos ver que, claro, que isso não atinge todo o setor de bens de capital. Por exemplo, a indústria de máquinas para plástico cresceu mais de 100%, 129%. As máquinas para madeira, a indústria de máquinas para madeira, teve um crescimento de 86% nesses 2 primeiros meses do ano, porque eu estou falando de janeiro e fevereiro, não tem ainda os números de março. Máquinas têxteis tiveram um crescimento de mais de 60% nas suas vendas. Bombas, por exemplo, e motobombas, 43%. Máquinas agrícolas, que para o Rio Grande do Sul é um setor muito importante, porque nós produzimos, somos o estado que mais produz máquina e implemento agrícola. No primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, o crescimento com relação ao primeiro bimestre de 2009 foi de 29%. Então, nós estamos tendo no setor de bens de capital um crescimento que há muito tempo se esperava. E isso tem a ver com o programa de sustentação da indústria, com este Finame especial que eu falei há pouco, que com juro de 4,5% ao ano foi o fator que alavancou o crescimento desses setores. Por isso, a importância da manutenção do programa até dezembro. Eu falava da indústria. Vamos falar um pouquinho sobre o varejo, sobre o comércio, as vendas do comércio. Pois bem, o setor do varejo, com toda a crise internacional e os efeitos dela sobre o Brasil, com todos os problemas que nós tivemos em 2009, o setor do varejo teve um espetacular desempenho em 2009. Claro que foi embalado pela redução do IPI, sobre a linha branca, sobre material de construção, sobre a redução de IPI para veículos. Quer dizer, o varejo, com esse embalo, com essa alavancagem da redução de IPI, atingiu uma taxa de crescimento de 6,5% no ano de 2009, um ano onde ainda tínhamos os efeitos da crise internacional. Se nós olharmos alguns estados do Nordeste, onde grande parte da população recebe salário mínimo ou Bolsa Família, o resultado do segmento foi ainda melhor. Eu cito Piauí, eu cito Ceará, eu cito Sergipe, aonde a expansão de janeiro a dezembro, a expansão das vendas no comércio, atingiu em determinados casos mais do que 10%, 12%. Tá? Então, é algo surpreendente que o Brasil consiga, com efeitos da crise internacional sobre o país, ter o comércio vendendo tanto. E os números do início desse ano são ainda melhores, o que garante, com certeza, que o PIB nacional vai superar os 5% de crescimento este ano.